Para a prova do Enem eu não tenho a mínima ideia do que estudar e como estudar. Então calma aí, pega aí um refrigerante, uma água, um café, vem comigo, Felipe Robledo. Eu vou te dar algumas sugestões de como estudar, organizar o seu tempo e o que estudar em história. Porque das outras disciplinas você tem uma porção de vídeo aí de qualidade para que você possa buscar a informação, beleza? Então olha só, primeiro ponto básico é como dividir o meu tempo nessas 12 semanas que faltam para a prova de história. Eu montei mais ou menos um cronograma de como você pode tentar organizar isso. Montei ele com uma base de 6 horas de estudo, de segunda a sexta, tá? Felipe, e sábado e domingo? Deixei para você fazer simulado, revisão, ou ver aquilo que você não conseguiu estudar de segunda a sexta por qualquer motivo que seja. Ah, e olha só, deixa um dia sempre para você descansar de fato. É importante para não chegar estafado na sua prova. Então, eu vou colocar aqui na tela o cronograma que eu montei. Vai! Você vai perceber que eu dividi 1 hora todo dia para que você faça uma revisão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, certo? E essa revisão eu aconselharia nisso que eu montei. Segunda-feira, Ciências Humanas, terça, Natureza, quarta, Linguagens, quinta, Matemática e sexta você revisa aquilo que você acha que tem mais dificuldade. Na terça-feira, eu dividi em Humanas mais exercício. Na terça, Natureza mais exercício. Na quarta, Linguagem mais exercício. E botei quinta e sexta, Matemática mais exercício, certo? E sempre 2 horas para você fazer segunda, quarta e sexta, Redação. E terça e quinta, Matemática. E aí, vamos lá de novo. Por que eu fiz isso, certo? Por 2 pontos básicos. Você vai perguntar o seguinte, mas Felipe, por que tanta matemática? Vamos lembrar o seguinte. Primeiro, matemática é a única prova que tem 45 questões sozinhas, certo? Então tem um peso enorme a questão do conteúdo da matemática dentro do Enem. Porque linguagens tem português, literatura, língua estrangeira, certo? E a própria redação. E aí por que eu coloquei 3 dias de redação? Simples, porque redação é a única que você pode chegar sozinho aos 1000 pontos. Então vale a pena você focar nessa lógica desse cronograma para você organizar a sua vida para poder estudar. É óbvio, é uma sugestão, certo? Você adapta ela da melhor forma que você enxergar para ser melhor para o seu estudo, beleza? E aí, vamos lá. Dentro de história, o que eu preciso focar, certo? E aí, olha só. Eu vou colocar para você aí agora uma tabelinha do que cai principalmente em história. Então, vai. Você vai ver o seguinte, olha só. Aí, ó. História do Brasil cai muito. O quê? Colônia, Império e República. Divide as 3 fases óbvias. E História Geral, Antiguidade Clássica, Idade Média, Feudalismo e Cultura Medieval, Revolução Francesa e Industrial, e História da Arte e alguma coisa ali de História Moderna. E aí, vamos lá, volta para mim. Em Brasil, colônia, o que é fundamental que você saiba? As contribuições indígenas, a questão da escravidão, da contribuição dos africanos para a cultura nacional e a sua resistência contra a escravidão, beleza? Esse é um ponto clássico. Além dos ciclos econômicos, os diferentes ciclos econômicos que você vai ter ao longo da história do Brasil colônia. Isso sempre aparece em prova de alguma forma. Na questão do Império, segundo reinado costuma aparecer demais, especificamente o segundo reinado como período histórico. Porque para além disso, tá, e aí perpassando pelas fases da história do Império até os dias atuais, as constituições costumam aparecer demais na sua prova. Principalmente focando a ideia das ampliações que você tem em relação aos direitos e os limites que você tem da cidadania ao longo das constituições brasileiras. A Constituição cai demais, tanto que tem um vídeo aí no canal onde eu conto todas as constituições brasileiras do primeiro reinado a 1988, que é a última Constituição do Brasil. Durante a questão da República, aparece muito a fase da República Oligárquica, aquela que vai de 1894 a 1930. E ali pode aparecer muito a ideia do sistema político, coronelismo, aquele papo todos os direitos e deveres, e muita questão das revoltas, tá? Das revoltas em busca de direito à terra ou de cidadania, certo? As revoltas costumam aparecer um pouquinho pra gente. Era Vargas costumava aparecer muito, acaba aparecendo sempre uma questão ou outra de Vargas. É importante as transformações que você tem em relação a Vargas no movimento trabalhista e na questão econômica. E a chamada República Liberal Populista, aquele período que vai ali entre 1945 e 1964. Regime civil-militar, ou ditadura civil-militar, não tem aparecido muito na sua prova do Enem nos últimos anos, ou melhor dizendo, de 2018 para cá.
deu meio que uma sumida do Enem, tá? Vale sempre a pena dar uma lida, porque é um tema que aparece, mas não tem aparecido com grandes quantidades, beleza? Sobre a antiguidade clássica, uma coisa que o pessoal, por exemplo, no Rio de Janeiro tem muito problema, porque assim, a gente não vê muita história antiga, muita gente, ao longo do ensino médio, dá uma focada na ideia do Império Romano, a ideia de Grécia, mas principalmente no que diz respeito à ideia do imperialismo, da expansão do Império Romano e da questão dos direitos e deveres dentro dessa antiguidade clássica, certo? Apareceu também o Código Hammurabi, por exemplo, que não é antiguidade clássica, está muito ligado ali a uma idade antiga que não é Grécia e Roma, mas também muito ali em torno da questão de direitos e deveres. Esse papo de cidadania é fundamental na prova do Enem, tá? De Idade Média, basicamente parece questão cultural, o papel da igreja, o papel dos ciclos econômicos, as diferenças que você tem na sociedade medieval, isso aparece. Idade Moderna, também um aspecto cultural parece com mais força, também relacionado à igreja, Reforma Católica, Contra-Reforma ou Reforma Católica ou Contra-Reforma, desculpa, Reforma Protestante, certo? A questão da Inquisição, a questão da mudança do pensamento com a ideia do racionalismo e do antropocentrismo, beleza? Revolução Francesa, a mesma coisa, as mudanças que ela traz, os direitos, etc., assim como a Revolução Industrial. Atualidade costuma aparecer alguma coisa ligada ali a uma questão mais geralzona e menos de conflitos diretos, tá? E aí, é isso. Dá uma olhada nas provas. Eu tenho um vídeo aí onde eu falo mais a fundo sobre os principais temas que você tem em história, tá? Eu vou deixar o link de todos esses vídeos na descrição desse vídeo. E aí, boa prova, boa preparação, força. Me diz aí se você gostou. Tamo junto e até o próximo vídeo.